Bom, continuando aqui no terceiro vídeo, então nós vamos trabalhar aqui agora a questão da análise da volumetria. Então eu tenho uma volumetria feita, que eu fiz no vídeo 2. Então eu tenho os dados já, o volume bruto, a área bruta de superfície. Porém, o que vai importar muito aqui nessa primeira análise é a área construída. Que eu clicando aqui, pura e simplesmente clicando no meu volume, eu não tenho ainda. Tá? Por quê? Porque o programa ele tem um recurso, um comando, que é específico para fazer a análise de área por nível. Tá? Então, repetindo, o programa tem um recurso para fazer a análise de área por nível. Tá? Então, se eu vou fazer um estudo de viabilidade no edifício, ou se eu vou, que nem aqui, saber quantos metros quadrados eu tenho na minha parte inferior, no meu térreo, no meu superior, eu uso esse recurso. Tá? Porém, para usar esse recurso, a gente deve evitar isso que está acontecendo aqui agora, de ter os volumes separados. Ó. Então, era bom se unisse os volumes. Tá? Por quê? Como é que funciona o comando? O comando ele pega a partir dos níveis de referência e ele corta no nível. Tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, num outro volume, só para ilustrar para vocês verem como é que o comando funciona. Tá? Vou fazer aqui no lado, nesse nível aqui, que é o nível inferior. Então vou exemplificar. Aí vocês vão entender por que não posso ter separado. Tá? Então aqui eu venho em massa terreno. Uma massa alta aqui, vou clicar aqui, vou colocar nível, direto no nível inferior. Então eu coloco um retângulo, vou botar um retângulo, coloco um retângulo aqui e faço ele com 9 metros. Ok, confirmar. Tá, então ele sai lá de baixo e vai até no topo mais alto daquele que eu fiz da casa ali. Como é que funciona o comando? Ó? Ele só me dá a área bruta de superfície e o volume bruto. Como é que eu faço para saber a área que eu tenho embaixo, no meio? A área é dada através de um comando chamado piso de massa. Então, como é que funciona? Eu seleciono aqui o meu volume e eu tenho aqui, ó, piso de massa. Então, como eu falei, é como se fosse uma faca que corta a minha volumetria baseado no nível. Então, qual é a referência de corte? É o nível. Tá? Então, baseado nesses níveis aqui, ó, eles é que vão cortar a minha volumetria. Então eu tenho uma volumetria lá, ó. Deixa eu só puxar aqui a viewport para cima. Puxar a viewport aqui. Então, como se fosse uma faca, eu escolho qual nível vai cortar meu volume, porque aí com base nisso ele gera as plantas ou as superfícies, os pisos de massa que vai estar o cálculo de área. Ok? Então, vou voltar ali no 3D. Então, eu tinha selecionado esse, mas serve para esse também. Tá, ó. Vou clicar na fachada sul. Vamos abrir essa viewport para ver todos os volumes que tem aqui. Talvez esse... Tem que ver a posição também que está essa elevação, porque às vezes a elevação não está no lado para poder ver o outro volume. Deixa eu ver, vou botar em aramado. Talvez seja isso. Então, vamos lá em 3D. E vamos ver. Então, o que acontece? Eu seleciono o objeto que eu quero fatiar, eu clico em piso de massa e eu escolho quais os níveis que eu quero que fatie a minha volumetria. Lembrando que ele foi colocado em cima o retângulo, para fazer essa forma, foi colocado em cima do inferior. Ele fatia também se tiver exatamente em cima. Agora, se tiver 0,01 acima de um nível, ele não pega o corte. Então, se eu tiver um nível aqui no alto, eu posso até marcar superior 3. Ó. Mas como ele está passando por cima desse volume, ele não vai fatiar. Então, o que eu sei que vai fatiar dessa forma é inferior, térreo e superior. Eu clico em OK. E lá, ele já fez, dá para ver ali roxo, as fatias, e ele me marca a área. Tá? Então, o modo de saber a área de uma volumetria, dos pisos, né? Vamos dizer assim, ó, eu seleciono, ele me dá a área. Então, a área é 280 metros quadrados, 280 metros quadrados. E o que acontece? Como aqui é tudo igual, ó, posso clicar, todos vão dar 280, mas ele dá mais algumas informações interessantes. Ó,
280 metros quadrados de área, 484 de superfície externa. A superfície externa, no caso, ele considera o nível todo e a volta. Então, seria isso aqui, a superfície externa. Volume do piso também, nesse andar todo, o volume desse piso. E ele dá o perímetro também, né, que é somar os lados aqui dessa figura. Então, com isso, com este recurso, tá, eu consigo fazer a análise de área. Tá? Então, vou isolar para vocês verem o que foi criado aqui. Ó. Então, vou isolar. Então, aqui que foi criado aqui foi o volume que eu tinha feito, e ele fatiou em 1, 2 e 3 pisos de massa. Tá? Só que o que acontece? Se eu pego, por exemplo, e eu tenho formas justapostas, tá? Isso pode me trazer um problema, ou uma forma dentro da outra também. Tá? Porque se eu tenho aqui, ó, eu tenho esse volume, se eu tiver um outro volume dentro dele, na hora que eu for cortar e eles não estiverem unidos, vai contar 2 vezes. Vou exemplificar para vocês entenderem como é importante unir antes de usar o comando piso de massa. Tá? Então, vou fazer rapidamente aqui, ó. Retângulo, no nível inferior. Vou fazer como se estivesse aqui. Criar forma. 9 metros. Então tem um dentro do outro. Tá? Se eu pego, deixo assim. Se eu fizer piso de massa, o que vai acontecer? Ó? Nessa região aqui que está um interseccionando com o outro, você vai ter duplicidade de área. Ele vai cortar esse e vai cortar esse. Ele vai ter uma zona onde ele vai estar somando área 2 vezes. Então ele vai fazer 2 pisos de massa. E a ideia não é essa. Tá? Então vamos só ver ali. Deixa eu só fazer novamente que eu fiz uma massa separada. Então a gente está no local. Então, imagina que eu venho aqui e faço o volume aqui, mas não faço união. Aí concluo, está ele inteiro aqui. Agora eu clico, piso de massa, escolho inferior, superior e terra. Então o que acabou acontecendo aqui? Ó? Vou dar um tab. Aqui, ó, ele acaba gerando uma duplicidade. Tá? Então isso aqui, ó, pode ser complicado. Então o que a gente recomenda? Tá? Que nesses casos aqui, para garantir que não vai haver uma duplicidade ali dentro, você faça a união. Fazendo a união, não vai ter problema nenhum. Tá? Então vamos voltar aqui no nosso projeto. Então, eu tenho aqui o meu projeto. Vou colocar aqui uma cor azul para destacar. Vou colocar aqui editar no local. Selecionar tudo. Aqui não vai fazer tudo. Deixa eu fazer tab. Então. Aí eu consigo colocar aqui. Então agora eu vou fazer, para fazer o piso de massa dessa edificação, eu vou fazer a união, para garantir que não vai ter duplicidade. Tá? Pode ser que o software tenha se aperfeiçoado e isso não ocorra mais. Tá? Pode acontecer. Tá? Mas, vamos dizer assim, que é algo que sempre acontecia, esse problema de duplicidade de área. Então, para garantir, vou fazer aqui para garantir. Pode ser que nessa versão 2021 seja já diferente, mas para garantir eu vou unir. Concluir massa. E agora eu vou fazer o meu piso de massa. O piso de massa eu vou cortar no inferior, no superior e no térreo. Ok. Então já está lá cortado. Agora eu vou fazer uma seleção, vou dar o wireframe, vou selecionar tudo e vou filtrar. O que eu quero? Marcar nenhum. Eu quero isolar a massa e ver os pisos de massa que são 3. Ó. Ok, eu selecionei e aqui meu atalho, vou vir por aqui embaixo, os elementos estão aí, eles ali, ó. Então aqui estão os pisos de massa, ó.
Então, o que eu tenho de informação aqui agora? Ó, eu tenho um piso de massa. Então, o meu terceiro andar, vamos dizer assim, ou superior, tem 100 metros quadrados. O intermediário, que seria o térreo, tem 300 metros quadrados. E o inferior aqui, não tab, tem 169 metros quadrados. Tá? Então, com isso você já começa a fazer uma avaliação, tá? Uma avaliação mais pormenorizada do que você está desenvolvendo. Então, se você já tem um limite de área para projetar nesse terreno, ou do seu orçamento, então você já começa a ver se você está extrapolando, ou ainda, se você vai fazer uma casa maior, você tem ainda a possibilidade de propor mais formas para compor o teu programa de necessidades. Okay? Porque o terreno é grande, eu poder fazer mais casa aqui para frente. Tá? Aí, a grande questão agora é o seguinte. Eu tenho já os dados de volumetria, de volume, de superfície, de metragem quadrada. Só que eu preciso agora trabalhar com essa informação. Primeiro, eu não vou fazer manualmente a soma dessas áreas, eu só quero saber o total de área edificada. Eu não vou ficar manualmente somando o piso de massa que eu gerei aqui em cima, o piso de massa que eu gerei no meio e o piso de massa que eu gerei embaixo. Também não vou ficar calculando na mão, por exemplo, quantos por cento do total é a área de cima, quantos por cento é do total da área construída. Eu não vou ficar fazendo isso na mão. Então agora começa um processo de análise, tá, do que eu gerei aqui. E tudo isso é feito através de tabela. Tá? Então, através das tabelas, a gente faz a leitura dos dados que estão postos, e eu consigo fazer a leitura dos dados que estão postos, e eu consigo daí fazer a modificação da minha forma para atender requisitos. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou somar as áreas agora, e as áreas elas estão acima do que eu tenho orçamento ou é permitido pela legislação. Então, eu volto para a minha forma e eu modifico minha forma para reduzir ela, para diminuir a área. Né? Ou o oposto, ainda tem área, eu posso construir mais que isso, então eu ainda acrescento mais formas para o meu projeto. Tá? Então eu vou fazer uma tabela, inicialmente, eu vou fazer uma tabela focada nas áreas de inferior, térreo e superior. Depois nós vamos voltar e vamos fazer a análise por setor. Tá? E aí a análise por setor, a gente vai ter que fazer alguma estruturação, a gente vai ter que dar uma organizada, vamos dizer assim, diferente no processo de modelagem, vocês já vão entender por quê. Tá? Então, primeiro, para a gente entender isso um passo a passo, isso, de forma didática, vamos fazer uma tabela dessa forma. Imaginando que a minha casa vai ser assim. Vamos fazer uma tabela no estudo inicial. Então, tabela. Tabela é feita aqui nós vamos vir aqui em vista. Eu já falei em outro vídeo, eu posso fazer a tabela por aqui. Tá? Ou eu posso fazer a tabela por aqui no navegador. Botão direito, é a mesma coisa. Tá? Então, tanto faz fazer pelo vista ou por aqui com o botão direito. Então, tem três opções aqui de tabela, e a tabela que nós vamos fazer é uma tabela de quantidade. Tá? Mais para frente eu explico a diferença entre tabela de quantidade e levantamento de material. Tá? Como já tem essa explicação mais para frente, eu não vou explicar agora. Mas no caso aqui, vai ser nova tabela de quantidades. Tá? Daí, o que acontece? Eu tenho que escolher, tá, uma categoria. E aqui existe uma organização conceitual que eu acho importante a gente explicar como é que o programa está organizado. Tá? Eu não expliquei isso no primeiro momento quando fiz a tabela de topografia, mas eu acho que agora é um bom momento para estar explicando isso conceitualmente. Então, o que ocorre? O programa não é só o Revit, na verdade, o ArchiCAD provavelmente é assim, o Vectorworks é assim, o software da Bentley também é assim. Eles possuem uma organização para a construção do modelo. É como se você estivesse construindo um projeto
executando o projeto em 3D. E para você organizar toda a informação que vai ser colocada na geometria 3D, você tem que criar uma taxonomia. Uma taxonomia, na verdade, é uma palavra, parece que é algo complicado, mas nada mais é do que uma classificação e uma hierarquia. Então você tem porque o projeto, a edificação, né, ela é um sistema. Então todo sistema ele exige, para você poder trabalhar com ele exige classificação e hierarquia. É como o sistema dos seres vivos, você tem lá taxonomia dos seres vivos, você tem lá o filo, ordem, gênero, então você tem uma classificação e uma hierarquia. E a edificação também tem, com relação aos seus elementos. Tá? Então aqui eu vou explicar conceitualmente, para a partir daqui para frente, toda vez que a gente for fazer uma tabela, tá, a gente já tem noção dessa classificação, como é que ela está estruturada. Tá? Então como é que funciona? Eu vou abrir aqui um bloco de notas e vou explicar como é que funciona essa classificação aqui. E já vamos olhando no programa, porque fica bem mais didático eu olhar no programa a classificação e botar aqui no bloco de notas. Para organizar os elementos que vão no modelo 3D, que na verdade é edificação, só que virtual, foi criado para o Revit foram criados 4 níveis. Tá? Mas não existe um número específico de níveis. Pode ter 5, 6, 2, 3, mas precisa ter níveis hierárquicos. Tá? E aí, no caso do programa aqui, ele é dividido nesses 4 níveis que eu vou descrever. Então ele tem a disciplina, que é o nível mais alto, e vai descendo. Depois eu tenho a categoria, depois eu tenho a família, e depois eu tenho o tipo. Então são 4 níveis de cima para baixo. Tá? A grosso modo, isso aqui significa o quê? Uma disciplina possui várias categorias, uma categoria possui várias famílias, uma família possui vários tipos. Então aí que está a classificação e a hierarquia. Tá? Disciplina. Tá? Disciplina é o que separa em grupos a edificação. Então eu tenho a parte de arquitetura, a parte de elétrico, a parte de hidráulico, a parte de estrutural, arquitetura, elétrico, hidráulico, estrutural. E tem também tem uma disciplina também que é a parte de mecânica. Tá? Mecânica envolve toda a parte lógica de rede, mas envolve também toda a parte de ar-condicionado. Tá? Então essa aqui é o grupo principal. O que você vai encontrar aqui, ó, quando você vai fazer uma tabela, está aqui em cima. Tá? Ainda eles colocaram infraestrutura, que eu não coloquei na lista. Tá? Então, se eu colocar selecionado todos, ó, eu vou ter uma lista enorme aqui. Porque aqui embaixo são os que a gente tem a categoria que a gente pode ver aqui embaixo. Ó. Aqui é a modelagem, essa outra que eu fiz. Categoria. Então, categoria é um subnível, né? E daí eu vou ter daí a continuação disso aqui. Então, no caso de arquitetura, se eu separar aqui só arquitetura, então que tipo de categoria que eu tenho? Então são essas aqui, ó. E nessas categorias eu tenho massa, que é o que nós estamos trabalhando aqui agora. Só que se eu quiser saber fazer uma tabela sobre esse recorte que eu fiz, que é piso de massa, eu vou ter que entrar expandir essa categoria e nessa subcategoria, vamos chamar assim. Tá? Existem outras subcategorias também, para guarda-corpo, para escada, para eixos, para paredes, né? Pisos, tem subcategoria, telhados, né? Terreno. Tá? Por exemplo, se eu quiser fazer uma tabela com as plataformas, por exemplo, listando quais são as plataformas que eu tenho, quantos metros quadrados tem cada plataforma que eu criei, aí seria uma subcategoria de terreno. Tá? Então, uma vez definida a categoria, aí depois eu continuo descendo na minha hierarquia. Então, vou colocar uma subcategoria que tem ali. Vou colocar janela,
que eu acho que exemplifica bem. Então, categoria janela, porta, parede. E as categorias, elas são fáceis de identificar aqui em cima no arquitetura. Ó. Essas são as categorias: parede, porta, janela, forro, piso. Tá? Então é fácil identificar. Aí eu chego no nível de família. Então, a arquitetura tem várias categorias, a categoria janela tem várias famílias. Famílias está muito ligado a uma característica marcante dessa categoria que define. Então, por exemplo, no caso de janela, vai ser janela de correr, é uma família, janela de abrir, é outra família, janela pivotante, é outra família. Se for parede, então parede de vidro, que é a parede de cortina, curtain wall, ou parede comum, que é essa parede de alvenaria, onde a espessura é a mesma. Então, se ela tem espessura de 15 na base, ela tem a mesma espessura da base até em cima. E no programa também tem mais uma família de parede, que é a parede empilhada, onde eu tenho uma variação de espessura. Então, eu tenho uma espessura na base e em cima tem outra, ou no meio tem outra. Então, são famílias. Então, quando você clica, por exemplo, em parede, vamos sempre olhar no software como é que eu vejo essa família, essas classificações. Então, eu clico aqui em parede, ó, aí eu abro aqui, ó, e aí começa a aparecer as famílias. Ó. Parede básica é uma família, e corre. Essas de faixa cinza. Ó. Parede de cortina é outra família. Parede empilhada é outra família. Então eu tenho as famílias distribuídas dessa maneira. Vamos ver. Aqui eu não estou com muito objeto inserido. Porta. Aí tem uma família chamada abertura e uma família chamada porta. Vamos ver se eu tenho. O que eu tenho de janela aqui? Janela, eu tenho algumas famílias. Eu tenho uma chamada janela, depois janela simples, janela beta, janela de canto. Tá? Então sempre vai ser essa faixa cinza a família. E se você tiver dúvida, você clica nesse editar tipo. Isso aqui fica mais claro ainda a classificação. Ó. Família, então essas aqui são as famílias que eu tenho de janela. Parede, vamos lá em parede. Ó, editar tipo. Aqui são as famílias de parede, a 3. Tá. E por fim, eu tenho aqui embaixo o tipo, que é o último subnível aqui dessa classificação e hierarquia do programa, que fecha essa listagem. Então, uma família pode ter vários tipos. Então, vamos supor, eu tenho uma janela de correr, só que eu tenho uma janela, vou botar aqui, janela de correr de madeira, largura 1,50. Aí eu tenho uma janela de correr, tudo igual, só que de largura 2,50. Tá? Geralmente medida, quando só altera a medida, é tipo. Tá? É só uma dica para vocês entenderem. Então, se eu tenho uma porta de 80, uma porta de 90, uma porta de 1 metro, do mesmo material, tudo e o mesmo funcionamento, são tipos diferentes de uma família. Tá? Material pode ou não definir, é um tipo diferente. Tá? Geralmente, que eu vejo, quando eu baixo uma biblioteca, as pessoas não separam em famílias diferentes por ter material diferente. Mas você pode fazer a janela de correr de madeira e a janela de correr de alumínio, como sendo duas famílias, é possível. Tá? Então essa aqui é a organização, e aí, no caso aqui, os tipos vão estar aqui embaixo. Então aqui, ó, a faixa cinza é família. Esses aqui são os tipos de parede dessa família, parede base. Você pode ver no editar tipo também. Então eu tenho aqui a parede básica, ó, tipo. Todos os tipos que tem de parede básica, todos os tipos de parede cortina, todos os tipos de parede empilhada. Tá? Então agora, quando forem fazer tabela, lembre-se que a tabela ela tem que estar conectada a uma estrutura de informação.
organizada por classificação e hierarquia. Então, quando eu venho aqui, eu quero fazer uma tabela de piso de massa, eu tenho que saber qual que é a disciplina que eu estou envolvido, que é a arquitetura, e qual que é a família. Desculpa, a categoria. Tá? Então, eu abro aqui massa, eu vou fazer uma tabela, por exemplo, de piso de massa. Eu quero saber a área do térreo, do inferior e do superior. Ok? Então, vamos agora então montar uma tabela de piso de massa. Tá? Lembrando também que quando você monta a tabela, você não pensa só nas questões de disciplina e categoria. Lá dentro da tabela você pode também separar por família e por tipo. Ok? Não vou mostrar isso agora, posso mostrar em outra tabela outro dia, mas também dá para separar lá. Mas não vai ser nessa caixa. Como eu não vou trabalhar com família nem tipo para piso de massa, então aqui eu não vou estar mostrando. Isso talvez você pode organizar quando fazer uma porta, uma janela, e dá para ver bem. Uma coisa que eu falei na semana passada, sempre, fase é construção. Tá? Isso aqui não esqueça. Tá? Porque isso pode, para alguns comandos, dar problema. Para mim já deu. Tá? Para vocês podem dar também. Então aqui é bom ter uma disciplina para botar sempre a mesma fase. Como a gente não está trabalhando com um projeto de fases, a gente não está simulando fase de construção, então a gente só coloca uma fase única, sempre construção. Então clica em OK. E aí aqui, lembrando da tabela que foi feita semana passada, a gente fez uma tabela de... Foi feita uma tabela de topografia. Aqui são o que a gente chama de parâmetros. Então o piso de massa, está ali, piso de massa, ele tem um conjunto de parâmetros. Esses parâmetros não foram criados por mim, ele já vem no programa ou no template que eu estou trabalhando, tá? Mas é possível apagar algum desses parâmetros e criar novos parâmetros. Tá? Então, esses parâmetros estão embutidos dentro da geometria 3D, que aí entra aquele aspecto do BIM. Então, o BIM nada mais é do que você colocar informação que não é dimensão dentro da geometria 3D. Então aqui, vocês vão ver várias coisas que não tem nada a ver com dimensão. Uso, nível, não tem nada a ver com dimensão. Tipos conceituais, fase, comentários, aparência gráfica. Tá? Então você consegue colocar uma série de informações dentro da geometria 3D. Para mim aqui analisar agora a área, eu vou querer o que na minha tabela? Então, primeira coluna, de cima para baixo, eu quero o nível. Eu quero que me mostre o nível. Isso é algo que eu não preciso preencher porque eu já tenho níveis colocados e ele vai preencher automaticamente para mim. Depois que eu tenho nível, eu quero saber o que? Eu quero saber a área do piso. Ok. E poderia colocar só por curiosidade, a gente poderia colocar também volume do piso, só para não ficar só os dois. Então coloquei o nível, a área e o volume do piso. Feito isso, eu clico em OK. Então tá ali, eu tenho minha tabela com área e volume do piso. Então a informação ela já fica muito mais fácil de visualizar. Então eu já sei quanto tem cada área de cada nível. E agora eu começo um trabalho eu vou somar a área do piso, depois nós vamos fazer também setorização e outros ajustes. Podemos calcular também a porcentagem que cada piso tem em relação à área total construída e tudo isso. Então vou fechar esse terceiro vídeo aqui. E no próximo vídeo a gente vai estar vendo esses ajustes aqui e também fechando depois com o estudo solar. Valeu!